Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Nesta terça-feira, 18 de agosto, estamos trazendo o Evangelho da vida para iluminar o seu dia, para consolar e animar a sua caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje o Evangelho nos motiva a perguntar: quem pode ser salvo? Nos motiva a perguntar o caminho de santidade, o caminho da salvação. Então vamos acompanhar o Evangelho, Mateus capítulo 19, versos 23 ao 30. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos e perguntaram: quem, pois, poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida Pedro tomou a palavra e disse-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje continua a conversa do Evangelho de ontem, daquele jovem rico que não foi capaz de desapegar-se de seus bens para seguir Jesus. Os discípulos de Jesus, sabendo que o ser humano é apegado às coisas, pergunta para Jesus: Senhor, quem pode salvar-se? Quem pode ser salvo? Quem pode entrar de fato na dinâmica do reino de Deus? Jesus diz: olha, a salvação é dom de Deus, e Ele pode sim dar a quem Ele quiser. Por isso Ele diz: olha, para os homens é impossível, para Deus nada é impossível. Então, Jesus está dizendo assim, que não são os bens que nos impede de entrar na dinâmica do reino, mas o apego a eles. Então não é necessariamente aqui o rico ou o pobre. Agora, o quanto nosso coração está apegado ou não ao dinheiro. E o Evangelho nos traz um bom exemplo. Ontem tivemos um mau exemplo de um jovem
que apesar de ser bem informado, orientado e seguir rigidamente os mandamentos, não foi capaz de renunciar tudo por causa do reino. Hoje temos o exemplo bom dos discípulos de Jesus, que foram capazes de deixar tudo pelo reino. Pedro pergunta: Senhor, o que vamos ganhar com isso? E Jesus diz: olha, quem tiver deixado tudo para me seguir, casas, irmãos, pais, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Aqui no Evangelho de Mateus diz apenas assim, 100 vezes mais. No Evangelho de São Marcos, ele diz 100 vezes mais nesta vida. E terá como herança a vida eterna. Ou seja, há um caminho de felicidade. Percebe que é o contrário de ontem, que o rapaz foi embora triste, porque não foi capaz de desapegar-se dos bens. Hoje, Jesus fala de um caminho de felicidade. Não há tristeza no caminho de Jesus. A renúncia por causa do reino não é uma renúncia que nós fazemos cheio de tristeza e sacrifício. Não. É uma renúncia por causa de um bem maior. E isso alegra o nosso coração. Essa semana passada, nós tivemos a morte de um grande bispo, D. Pedro Causadáliga. D. Pedro foi um homem, um grande intelectual, um grande bispo, que poderia muito bem estar na mídia, mas D. Pedro preferiu morar numa casa sem reboco, sem portão, sem ar-condicionado, sem carro. Preferiu viver a vida dos pobres. Nunca usou indumentárias de bispo. E por quase 50 anos, foi um testemunho para aquele povo do Araguaia. São esses testemunhos que Jesus fala no Evangelho. Agora, conversava com D. Pedro, eu tive a graça de encontrá-lo em 2018, ele já com quase 90 anos, né? Alegre, feliz, por ter vivido uma vida pelo reino. Assim é a nossa experiência quando nós, de fato, somos capazes de renunciar a tudo por causa do Senhor, porque Deus não tira nada de nós. Não perde nada quem segue a Jesus. Ao contrário, ganha tudo. 100 vezes mais nesta vida e na vida futura, a eternidade. Claro, com perseguições, com dificuldades, mas há uma alegria porque o coração está cheio de Deus. Então hoje nós vamos pedir a Jesus a graça do desapego para que de fato possamos trilhar esse caminho de santidade, esse caminho de salvação, esse caminho de felicidade e de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Pensemos nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.